Olá, galerinha do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos dar continuidade àquela aula que nós falamos sobre as variedades linguísticas. Lembram que foi a aula que nós estudamos, a aula passada? Hoje nós vamos estudar sobre o que é preconceito linguístico. É isso mesmo, vocês já ouviram falar sobre preconceito linguístico? Na aula passada eu falei que o nosso país ele é muito grande, né? E que existem vários países, para mim, dentro de um país só. Então, existem várias maneiras de falar o português, a língua portuguesa, e que nenhuma delas é errada, tá certo? Nós vamos ver isso hoje, na prática, estudando aqui. Mas eu deixei na aula passada um desafio para vocês ficarem em casa refletindo. Espero que vocês tenham refletido, tenham respondido diante da aula que nós estudamos, que foram essas daqui, ó. Diante das observações quanto às falas utilizadas nas tirinhas pelas personagens, elas sabem falar o português? Será que os dois sabem falar ou só um sabe falar? Hein? Para você, o que é saber falar a língua portuguesa? Nós sabemos que o nosso país ele é muito grande, já foi falado, certo? E que existe uma norma culta de falar a língua, que é aquela escrita, aquela que a gente estuda, né? Será que essa é a maneira correta de falar a língua? Será que quando alguém chega e chama problema perto da gente, a gente vai corrigir essa pessoa? Será que ela se sente bem? Será que isso é correto? Será que ela está falando errado porque ela fala problema? Hein? Vamos compreender isso agora. Hoje nós vamos falar sobre preconceito linguístico. O que é que significa preconceito linguístico, professora? Veja ao lado, antes da gente ler, né? Nós temos uma imagem e nós temos vários balãozinhos na imagem, né? A gente fomos, problema, cérebro, cadarço, oxente, mas bah, meu rei, entrou para dentro, saiu para fora. Uai, sou, mano do céu, oxe. Veja que na imagem a menina ela tá com várias dúvidas, né? Será que todas as palavras que ela imaginou aí está correta, está errada? Será? Vamos ver o que é que significa preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o julgamento preconceituoso sobre o modo como alguém fala, principalmente se a fala é influenciada por características culturais, regionais ou históricas do local em que a pessoa vive ou nasceu. Outras características como etnia, indígenas, negros, pardos ou brancos e gênero também podem influenciar o modo de falar das pessoas. Entenderam o que é preconceito linguístico? É isso mesmo. Isso quer dizer que nós não podemos rir da maneira que as pessoas falam, que elas se expressam, certo? Porque cada uma aprendeu de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua região, de acordo com a situação em que ela está inserida, ok? O índio, por exemplo, ele tem a sua maneira de falar. Isso não quer dizer que a maneira dele é a mais correta do que a nossa ou a nossa é a mais correta dele. Deu para entender aí o que é preconceito linguístico? Vamos lá. Então, nós vamos conhecer agora alguns exemplos de preconceito linguístico. Não são todos, tá? Porque existem muitos exemplos. Eu coloquei aqui alguns, né? Os mais usáveis, certo? Então, se eu pedir alguém por causa do sotaque da pessoa, isso aí eu estou cometendo preconceito linguístico. Veja, quando o nosso sotaque nordestino ele é bem arrastado, né? E algumas pessoas elas acham estranho e começam a rir do nosso sotaque e acham que a gente fala errado. Só que não, né? É próprio da nossa região, ok? Debochar de alguém, né, que usa gírias antigas, né? Isso aí também é uma forma de preconceito linguístico. Por exemplo, hoje a gente fala crush, ok? Quando alguém está afim de alguém, fala crush. Mas alguém pode dizer, eu estou enamorado por alguém, eu estou gostando de alguém, estou gostando de fulano. Mas não fala crush, talvez alguém, menina, é crush, peraí, né? Então, isso aí é uma forma de preconceito linguístico. Corrigir a pronúncia errada de alguém. Isso mesmo, ficar corrigindo a pessoa a todo tempo é uma forma de preconceito linguístico, certo? Por exemplo, a pessoa só fala problema, e você não é problema. Lembra lá da tirinha do Chico Bento,
que o amigo dele corrigiu ele porque ele falava você em vez de você. Isso mesmo, isso é uma forma de preconceito linguístico, né? Acreditar que a linguagem usada antigamente era mais correta, isso mesmo. Por quê? As palavras caem em desuso. Muitas palavras hoje, elas caíram em desuso, não se usa mais. Isso não quer dizer que as pessoas de hoje que usam gírias também, elas falam errado. Não é, certo? Isso também é uma forma de preconceito linguístico. A discriminação com a linguagem simplificada usada na internet, ok? Essa também, se alguém falar ou se alguém sempre escrever VC, beleza, BLZ, né, na escrita lá da internet, isso não é que a pessoa esteja falando errado, não é a forma errada, mas sim, ela está inserida lá no seu grupo social, na sua vivência, certo? Então, essa discriminação é um exemplo de preconceito linguístico. Tem muitos outros por aí, tá certo? Mas eu trouxe os mais próximos da gente. Ok. Vamos adiante. Nós vimos lá alguns exemplos sobre preconceito linguístico, ok? Então, isso significa dizer que nenhum brasileiro fala o português errado. É isso mesmo. Como nenhum fala o português corretamente. É o que, professora? Isso mesmo, depende da vivência de cada um, né? Então, cada variante linguística tem seu propósito. Haverá sempre um grupo na sociedade ao qual essa variante será relacionada. Veja a imagem aí. Nós temos as variantes por questões sociais. Isso mesmo. Veja bem, que na imagem, né, nós temos prédios, nós temos casas simples, nós temos casas que não tem rua calçada. Então, essas questões sociais, ela interfere também na variação linguística. É isso mesmo. É o que, professora? Isso mesmo, porque cada um está inserido, certo? No seu contexto social. Então, dentro das comunidades, existe um modo diferente de falar do que as pessoas que estão na cidade. É isso mesmo. Deixa eu dar um exemplo para você. Em Olinda, né? Eles falam meio fio batente, né? Já aqui nós falamos meio fio. Tá vendo? As variações, as palavras como mudam, como vão variando a forma de se falar alguma coisa, né? Nós também temos as variações por questões econômicas. Isso mesmo. Tem pessoas que elas têm situações econômicas melhores do que outras. Então, digamos que ela tem uma oportunidade, né, para estudo melhores do que outra, uma situação para estudar melhores do que outra, mais oportunidades, certo? Mas isso não quer dizer que uma tenha que ter preconceito com a outra, ok? Que uma pessoa saiba falar mais do que a outra, ou saiba falar mais correto do que a outra, não. O que impediu isso foram algumas situações, certo? Umas teve mais oportunidades do que outras. Deu para entender até aí? Nós também temos as variações, né? Que não são variações, preconceitos linguísticos por questões regionais. Isso muda de região por região. Por exemplo, aqui em Pernambuco nós temos um jeito de falar, né? Nós temos uma imagem aí de maracatu, de um menino. Veja, essas pessoas, elas têm o seu jeito próprio de falar e por regiões, ok? Por exemplo, a região Nordeste, nós falamos muito oxente, né? É uma expressão nossa, é uma expressão típica nossa. Mas se a gente chegar lá no Sul com essa expressão oxente, eles podem achar estranho. Mas isso não quer dizer que nós estamos falando errado, certo? É típico da nossa região. Nós temos as variações culturais. É isso mesmo, veja. Cada cultura, certo, tem o seu modo de falar. Tem as pessoas que estão aí dançando o frevo, veja na imagem, e tem a outra lá do Rio Grande do Sul, certo? Aí tem o seu modo próprio de falar, tem as suas gírias, ok? Isso não quer dizer que uma seja melhor do que a outra e que uma fala mais correto do que a outra, ok? Deu para entender até aí o que é preconceito linguístico? Vamos ler agora a tirinha do Chico Bento, para a gente compreender melhor. A gente já leu essa tirinha, né? Vamos analisá-la novamente. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz.
Claro que não, Chico. E ainda bem, professora, porque não fiz a lição de casa hoje. Então, você deve ter percebido na fala do Chico Bento que ele usou uma outra maneira de falar, que não foi a culta. Isso mesmo. Ou seja, aquela que se rege estreitamente pelas regras gramaticais, não admitindo acomodações que a linguagem coloquial aceita. O que é? Você deve estar se perguntando, não, professor, o que é linguagem culta e o que é linguagem coloquial? É o que a gente vai aprender agora e a gente vai aprender as formas de como utilizar cada uma delas, ok? Então, a linguagem padrão ou a norma culta é a variedade linguística de maior prestígio social, usada em situações sociais que exigem maior formalidade. Isso mesmo. Mas quando é que se deve escrever um texto utilizando a norma culta? Vamos ver? Então, numa entrevista para obter um emprego. Isso, a gente não vai lá chegar numa entrevista de emprego falando gírias, não é? Nós temos que usar a norma culta da língua portuguesa, que é aquela que nós aprendemos na escola, com as regras gramaticais, certo? Se você chegar lá falando as gírias, que você fala no seu grupo social, que você fala com o seu grupo de amigos, né? Talvez você perca a vaga de emprego, certo? Porque ali exige do candidato uma linguagem mais formal. Em palestras também, ok? Quando uma pessoa está dando uma palestra, quando ela está falando em público, dependendo do público, certo? Ela também tem que falar a norma culta da língua portuguesa, certo? Ela tem que falar a linguagem formal, isso mesmo, para aquele público dela, ok? Qual é a outra situação? Nas apresentações de trabalhos, isso mesmo, nós temos que utilizar a linguagem formal. Quando você for apresentar trabalho aí, na sua escola, isso mesmo, você tem que usar a linguagem culta, a língua formal, aquela que nós aprendemos, aquela que você estudou para apresentar o seu trabalho, sem gírias, isso mesmo. A apresentação de trabalho, ela é muito importante, certo? Porque ali você vai apresentar o seu tema, você vai falar corretamente, você vai falar com tudo que você aprendeu na escola, ok? Por exemplo, você está fazendo lá uma prova, né? A professora coloca assim, fulaninho, escreva uma redação falando sobre o meio ambiente. Então, você não vai colocar gírias, falar de todo jeito, não. Você vai procurar as palavras adequadas para colocar lá na sua redação. Ok? Deu para entender até aí? E quando é, professora, que eu falo a linguagem coloquial? O que é a linguagem coloquial, professora? A linguagem coloquial é aquela linguagem do nosso dia a dia, assim, que nós falamos sem preocupações com as regras gramaticais. E colóquio significa conversa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente escreve de um jeito, certo? Mas a gente fala de outro. A fala, ela é mais dinâmica, certo? Mas a escrita não. A escrita nós temos que ter cuidado, ok? Com aquilo que a gente vai escrever. E dependendo das situações, como vimos, nós temos sim que falar de uma forma formal. Mas vamos ver a linguagem coloquial agora. Vamos ler comigo agora essa tirinha de Chachado. Veja, presta atenção nas palavras, tá? Chachado, já imaginou se nós dois fosse astronauta? Comandante Chachado, aqui tá fazendo muito calor. Vou abrir a janela para entrar um ventinho. Não! Já imaginei, Zé. Já imaginei. Veja que no quadrinho, né, nos balãozinhos, existem algumas palavrinhas, né, que nós, se fôssemos escrever, se fosse na escrita, né, na linguagem formal, ela seria diferente. Tipo, já imaginou. Veja. No caso, nós já imaginou, teria que ter o U, né? Se nós, veja se nós aí, como é que tá escrito, né? Tirando o I. Se nós dois fosse astronautas, se nós fôssemos, né? Na linguagem formal, se nós fôssemos, aí já seria diferente, né? Aí ele diz assim, tá fazendo muito, fazendo, né? Que é na linguagem coloquial, né? Fazendo. Que presta atenção que é um diálogo entre eles dois, né? Não é fazendo, é fazendo.
Calor, veja a palavra calor, como é que está escrita, né, com acento circunflexo no O. Se fôssemos escrever, se fosse na escrita, né, seria calor e várias outras palavrinhas, certo? Essa daí é um exemplo de linguagem coloquial, que é a linguagem que nós falamos no dia a dia, ok? E quais são as situações que nós utilizamos ela? Então, batendo papo na escola com os amigos, ok? Nós falamos livremente, sem nos preocupar com as regras gramaticais, certo? Nós utilizamos gírias, que é próprio daquele grupo, do grupo de jovens, do grupo que você está inserido. Veja, que com o seu grupo de escola você não vai falar da mesma forma que você falasse numa plateia. Se você fosse dar uma entrevista, você fala de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira mais descontraída, né? Batendo papo com a família também, você não vai se preocupar com regras gramaticais, né? Você vai falar do jeito que você fala na sua casa, com os seus pais, com os seus irmãos, ok? Tá dando para compreender aí o que é a linguagem coloquial? Né? Tirando dúvidas com o professor também. Você não vai lá cheio de regras gramaticais, não. O professor é uma pessoa mais íntima sua, né? Digamos que seja. Então, você vai falar de uma linguagem do dia a dia. Você vai tirar uma dúvida com ele. Você não chega lá cheio de dedos e falando tudo. Não, isso não, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido até aqui sobre a questão do preconceito linguístico, na diferença entre linguagem coloquial e linguagem formal, certo? Nós vimos que não existe um jeito correto de falar, nenhum jeito errado, depende de várias situações, né, que o indivíduo ele é inserido, ok? E eu convido você agora para ler um texto comigo, ok? Vamos lá! O nome do texto é Declaração para os Meus Amigos. Seis são o colírio do meu olho, são o chiclete garrado na minha calça jeans, são a maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, a mais tomate do meu macarrão, a pinco-mel do meu boteco. Nossa Senhora, gosto demais da conta de vocês, uai! Seis são também o vidro perfume da minha penteadeira, o dentifruço da minha escova de dente. Olha para vocês verem, quem tem amigos assim tem um tesouro. Eu guardei esse tesouro com todo carinho do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês para danar. Beijinho e em pé. Então, é dessa forma que eu termino a nossa aula de hoje, certo? Com esse texto bem criativo, né? E dizer que vocês são para nós aqui do Conecta o chiclete garrado na nossa calça jeans. Isso mesmo. Se você quiser ver essa e outras aulas, vá lá no YouTube, dê seu like, certo? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui e até a próxima aula do 6º ano.